Obrigado, meus queridos. Eu estou aqui contendo as minhas lágrimas, porque é muita história, é muita lembrança gostosa. Eu ainda coloquei hoje uma postagem lá no WhatsApp do Ministério, né, do JV, dizendo que uma vez que você é picado pelo vírus do JV, você está contaminado para o resto da vida, né? É JV para o resto da vida. E obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu amo vocês, eu sou profundamente grato a Deus pelo JV, a bênção que foi na minha vida. Tive o privilégio de ser o primeiro secretário da missão, né, da diretoria, de liderar o Ministério de Viagem, da equipe de viagem. E tivemos muitas experiências profundamente marcantes na minha vida. Eu queria compartilhar de modo assim bem singelo, porque eu recebi o convite hoje às 4 da tarde. Eu vou falar alguma coisa que está no meu coração. Eu compartilhei algo numa igreja americana recentemente, que eu vou tentar compartilhar aqui. Está tudo escrito em inglês, então eu vou tentar ir traduzindo na medida que a gente caminha. Mas eu tenho grande preocupação com a saúde da igreja. Anos atrás, eu publiquei no Brasil uma monografia sobre as igrejas e desde lá tive a oportunidade de viajar em vários lugares, sempre estudando a igreja, encontrando pastores, e ainda faço isso hoje. E a igreja tem se descaracterizado do evangelho. O cristianismo que nós temos, há muita ênfase em coisas que não são as ênfases do evangelho de Jesus. Uma ênfase que eu gostaria de dar hoje à noite, porque você pode abordar a igreja de diferentes maneiras, é do papel terapêutico da igreja, o papel de cura da igreja. Sabe, queridos, todos nós, por causa da queda dos nossos pais, Adão e Eva, todos nós nascemos emocionalmente e espiritualmente aleijados, coxos, deficientes. Essa é a nossa realidade. E, na verdade, alguém disse que a vida quebra a todos nós. Todos nós temos histórias de sofrimento, de perdas, de tragédias, de quedas, ou de toda a natureza. Então, a vida quebra a todos nós. Isso faz parte do propósito de Deus para uma série de razões, inclusive para que nós tenhamos compaixão e misericórdia daqueles que sofrem. A vida quebra todos, mas alguns chegam ao fim mais fortes do que eram antes. E esse que é o meu desejo nesta noite, que nós possamos ser curados, que a igreja seja não um lugar de julgamento, já existe julgamento demais neste mundo, mas que seja uma comunidade do amor e de amor. E há muitos versículos que a gente pode usar, mas eu vou usar o capítulo 61 do livro de Isaías, em que diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas notícias, as boas novas aos pobres, e enviou-me para cuidar os que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e para consolar todos os que estão tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para manifestação da sua glória. É interessante que há muita ênfase sobre prosperidade, há muita ênfase sobre tantas outras coisas, julgamento da sociedade, julgamento daqueles que não são iguais a nós,
Nada disso a gente encontra na Bíblia, pelo contrário. Esse texto de Isaías fala que se nós somos o corpo de Cristo, o cabeça é aquele que veio ao mundo para consolar, para curar, para libertar cativos, trazer alegria ao invés de manto de tristeza e paz no coração. E eu creio que esse é o papel da igreja, ser uma agência terapêutica no mundo doente. Nós vivemos num mundo tão doente e esse vírus tem tornado evidente que o mal da nossa sociedade é psicopatia, em que se alguém não concorda com outra pessoa, ele vê a outra pessoa como seu inimigo, a ser destruído, não como alguém que tem uma ideia simplesmente diferente. Então, o que a gente vê, especialmente na mídia social, é ataque um para o outro, e se alguém fez ou falou ou deixou de falar alguma coisa do jeito que tem que ser feito, ou que a pessoa acha que tem que ser feito, aí vem palavras muito duras, muita violência verbal, inclusive no meio do povo de Deus. E Deus quer que a igreja seja um lugar de cura. Muita gente, hoje, a segunda maior igreja do Brasil é dos chamados desigrejados, né? Eu não vou entrar na designação, mas porque está muita gente decepcionada com a igreja, amam a Deus, querem comunhão com Deus. Mas nossas igrejas, muitas vezes, ao invés de ser um lugar de cura, tem sido um lugar de enfermidade. O profeta pergunta certa vez, não há, por acaso, um bálsamo em Gileade? Bálsamo, como nós sabemos, era elemento, e ainda é, usado como uma planta medicinal. E Gileade, a cidade, era uma cidade de refúgio em Israel e era conhecida pelos seus produtos medicinais. Isso é símbolo da igreja. Gileade, não há em Gileade. Será que a igreja não pode ser uma comunidade de refúgio no mundo doente, sofrido, dolorido? Hoje nós celebramos o dia da libertação dos escravos. Existem 40 milhões de escravos ao redor do mundo. Então, não há um bálsamo. O lugar da igreja é lugar de refúgio, é lugar de bálsamo, é lugar de cura. É o que diz Jeremias capítulo 8, verso 22. Então, queridos, quando a gente estuda a Bíblia, nós vemos que, se você for fazer uma leitura literária da Bíblia, ela escandaliza, porque ela está cheia de intrigas, de adultérios, de incesto, de estupro, de inveja e de um monte de outras coisas que, numa leitura superficial, escandaliza. Quando eu era menino, eu pensava assim, por que Deus pôs essas coisas? Porque todos os outros livros religiosos são feitos de provérbios, platitudes, coisas do gênero. Mas a Bíblia conta a história dos heróis da fé do jeito que era, para demonstrar a glória da graça de Deus, que pega um homem miserável, pecador, como eu, e ainda na minha fraqueza, ele me transforma e cobre a minha fraqueza com a sua glória e ainda permite que eu seja usado. Então, a Bíblia é o único livro religioso que é honesto, porque quer mostrar o triunfo da graça de Deus no meio de todas as mazelas do povo de Deus. Às vezes nós queremos uma igreja do jeito que eu quero. E vocês todos falaram, né, do meu perfeccionismo. Em psicologia, a gente diz que eu sou um recuperando. A gente nunca se recupera, a gente está em constante processo de recuperação. Em parte devido à minha origem puritana. Meu pai era, como os irmãos aqui que conheceram meu pai sabem, é um homem puritano com P maiúsculo. E eu fui herança
dessa criação. Nada contra os puritanos, né? Mas o fato é o seguinte, isso juntou com o meu perfeccionismo, não é? E aí a coisa ficou exacerbada. Mas então, às vezes, no meu perfeccionismo, eu quero que as pessoas sejam como eu sou e pensam do jeito que eu sou. Mas Jesus foi acusado de ser amigo de publicanos e pecadores. Eu sinto saudade da igreja ser conhecida como amiga de publicanos e pecadores. Nós, pastores, queremos templos faraônicos. A penúltima igreja que eu fui co-pastor aqui nos Estados Unidos, um dos pastores, 15 mil membros. Um perímetro do terreno da igreja maior do que o do Vaticano. Não é? Então, a gente está querendo construir templos de Salomão, grandeza, nosso orgulho. Não é? Mas Jesus, ele era o Messias da periferia, totalmente diferente do que nós fazemos hoje. Primeiro, ele nasce numa manjedoura. Imagina o mau cheiro daquele lugar, de um estábulo. E os primeiros a serem testemunhas foram os pastores, que eram as pessoas mais desprezadas, rejeitadas em Israel, a ponto de não serem aceitos como testemunha na corte. Ainda que fossem testemunhas de um crime, eles não eram aceitos, porque eram rejeitados. E foi a esses a quem primeiro foi revelado o amor e a graça de Deus. E o profeta diz assim, e a terra que andava em trevas viu grande luz. Jesus ficou pouco tempo em Jerusalém. A maior parte do seu ministério foi na terra dos gentios, dos híbridos, dos rejeitados. Queridos, eu penso na Igreja de Cristo como a caverna de Adulão. Quando Davi fugia, a Bíblia diz que todos os homens atribulados, endividados, todo mundo que tinha problema, se juntou a Davi. E ele é um tipo de Cristo. Então, às vezes, nós queremos uma igreja pasteurizada, perfeccionista, cheia de julgamento, sem misericórdia. Sabe, eu tenho aprendido que, ao longo da minha vida, encontrado pessoas promíscuas, que não são imorais, mas foram abusadas na infância. E quando isso acontece, com frequência, eu não estou justificando o pecado de ninguém, mas nós somos a nossa história. E as experiências que a gente tem, junto com a nossa herança pecaminosa dos nossos pais, faz a gente ter comportamento, como Paulo diz, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. E por isso falta bálsamo em Gileade. Quando William Booth fundou o Exército da Salvação, que é uma igreja, né? Ele tem o braço benevolente, é muito maior do que a igreja em si, mas ele era pastor numa igreja metodista afluente em Londres, e ele teve misericórdia que durante a Revolução Industrial, muitas crianças, muitas famílias no inverno londrino ficavam debaixo da ponte. Ele começou a tratar dessas pessoas, convidá-los para a igreja, eles se sentavam no banco de trás da igreja, até que os ricos da igreja dizem assim, ou eles ou nós. E William Booth saiu da igreja e arrumou um galpão no lado leste de Londres, e ele pregava em praça pública, dizendo assim, venham porque há esperança para vocês no lado leste de Londres. E ele pregava para a população mais pobre. Até hoje o Exército da Salvação faz isso, por isso tem o seu nome. A igreja foi chamada por Deus para ser uma comunidade terapêutica, um lugar de cura. Sabe, queridos, todos nós temos as nossas deficiências. O ser humano, dentro de certos parâmetros, por causa da queda e da nossa deficiência emocional e espiritual, que todos as temos, nós funcionamos bem dentro de certos parâmetros. Se há uma pressão maior,
a gente entra em colapso. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Hoje eu sei que se Deus não me segura, eu posso virar um homem de rua. Porque eu já passei por experiências dolorosas, traumatizantes, debilitantes. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Muitas igrejas cumprimentam as pessoas na paz do Senhor e não se dão conta de que a palavra paz, shalom, tem a ideia de harmonia, de bem-estar e até mesmo de perdão. Se nós cumprimentamos na porta da igreja com a paz de Deus, do Senhor, nós estamos dizendo que aquele é o lugar de paz, de reconciliação, de harmonia, de cura e de esperança. Mas eu tenho conhecido muitas igrejas neurotizantes que adoecem porque os pastores não estão saudáveis. E se as famílias não estão saudáveis, a igreja não está saudável. Se os líderes não estão saudáveis, a igreja não está saudável. E a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que eram ungidos por Deus, mas tinham suas deficiências emocionais. Sansão é um exemplo desse. Um homem ungido por Deus, mas ele tinha suas fraquezas. E acabou de um jeito que todos nós sabemos. Então, queridos, a minha sugestão é que Deus chamou a igreja para ser uma comunidade do amor. Há muito ódio, há muito julgamento. Para ser um lugar de acolhimento, o lugar do perdão. E a Bíblia diz que aonde há amor, o amor cobre multidão de pecados. Eu contei para vocês um tempo atrás dessa prostituta em Chicago que o jornalista encontrou. E nos Estados Unidos a gente é obrigado a reportar quando você é um jornalista ou pastor. E essa mulher estava usando a sua filhinha de 3 anos para fazer sexo de brincadeira com homens doentes. Ele falou para ela, olha, tem uma igreja aqui, eu sou obrigado a reportar você para a polícia, mas se você for nessa igreja aqui, eles dão ajuda, eles têm abrigo, eles vão te acolher. E ela disse assim, a igreja é o último lugar que eu vou buscar ajuda. Já não chega a culpa que eu tenho para esses crentes me atormentarem ainda muito mais. Existe bálsamo em Gileade. Existe cura em Gileade. Sabe, se nós somos lugar, comunidade de amor, nós nos tornamos o lugar do acolhimento. E porque é o lugar da Jesus, os pecadores eram atraídos por Jesus. E por isso ele foi acusado de... Jesus amava, o seu ministério era na periferia. Ele entra no cemitério para resgatar um endemoniado gadareno com vários demônios. Ele sai de lá, está na terra dos que criavam porcos, que era uma coisa abominável aos judeus. E depois de tudo isso, ele vai ceiar na casa do sacerdote, sem lavar a mão, sem fazer cerimônias, que era obrigado naquela época. Sabe, esse é um mundo sujo, de pecado. E eu estou na igreja, Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. A nossa saúde emocional, e eu me liberto do perfeccionismo, quando eu compreendo e aceito e faço paz com a minha realidade de que eu sou o maior dos pecadores. E que se não fosse a graça de Deus, eu estaria completamente perdido. E por isso eu estendo essa graça às outras pessoas. E onde há amor, ela se torna a comunidade do perdão.
E a gente se torna na caverna de Adulão, no lugar de abrigo. E aonde há perdão, aonde há amor há perdão, e aonde há perdão há festa. Aonde eu sou aceito do jeito que eu sou, aonde eu sou amado apesar de todas as minhas deficiências, eu sinto alegria. A gente só vai na roda das pessoas que nos amam. A gente não vai na roda das pessoas que nos julgam. Se a igreja ama, os pecadores virão em grande multidão para dentro da igreja. Sabe, Dostoiévski, o famoso autor russo, disse o seguinte: o maior inferno é a incapacidade de amar. Amar de verdade é, pois, a única saída. Sabe, muitos de nós fomos mal amados ou viemos de famílias que não eram extremamente afetivas e a gente tem dificuldade de expressar emoção, amor. Mas amor é uma coisa que se aprende e se faz crescer. É derramado por nós, a nós pelo Espírito Santo. Mas é uma coisa que se cultiva, que se faz crescer. Se a gente exercita em amar. Isso que eu recebi de vocês hoje não é outra coisa senão uma enxurrada, uma cachoeira de amor e de carinho. E quando a gente fala de amor, não podemos confundir com gostar. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Porque amar não significa gostar. Amar significa reconhecer que o outro carrega a imagem de Cristo. E, portanto, quando Paulo perseguiu os cristãos, Jesus pergunta para ele: Paulo, por que tu me persegues a mim? Não são os cristãos. A mim, porque eles carregavam a imagem de Cristo. Então, queridos, amar o inimigo significa entender que o meu inimigo tem um valor intrínseco, por isso ele é digno do meu amor, da minha misericórdia. E como diz a Bíblia, se ele precisar até um copo de água fresca. Claro que nós somos atraídos por pessoas que pensam como a gente, que gostam da gente, mas amar é possível até o inimigo quando nós entendemos o amor dentro do princípio bíblico. Então, queridos, a pergunta que eu faço para você e para mim, se eu sou saudável, porque a minha influência na igreja é grande e a sua influência na igreja é grande. O que é que a gente faz para ser saudável? Vários acontecimentos na minha vida, especialmente o divórcio, me levou a fazer, durante anos, uma viagem introspectiva para entender realmente as dinâmicas da minha alma. E eu aprendi a fazer uma coisa que eu achava assim, coisa de marica, fazer diário. Nos Estados Unidos tem uma expressão journal, que é um diário elaborado, com meditação, com reflexões, etc. Onde eu aprendi a estar em contato com as minhas emoções e reconhecer as minhas emoções e aprender a definir as minhas emoções. E não negar as minhas emoções. E tomar consciência, eu realmente estou sentindo isso, mas eu não sou isso. E quando eu faço essa decisão, ainda que a emoção ou o pensamento é negativo, ele vai embora depois de algumas tentativas. Então, quando você entende as suas emoções, você domina as suas emoções. Enquanto elas estão nebulosas, elas dominam a sua vida. Então, para ser saudável, e o objetivo de Deus, a palavra salvação tem em si mesma o conceito de restauração daquilo que foi estragado no meu coração, na minha alma, na minha personalidade, as coisas que me afetaram. Lá no no JMC, pela primeira vez eu fui comprar os sapatos sozinho, sem minha mãe ou sem o meu pai. E quando eu fui para Osasco para comprar sapato, eu saí todo orgulhoso da loja, porque eu tinha comprado um sapato sozinho pela primeira vez,
Do lado havia um banco que estava sendo assaltado. E o sujeito foi baleado na minha frente, ele caiu na minha frente. Eu fiquei durante um mês sem dormir, traumatizado. Aquilo me abalou profundamente. Essas coisas todas provocam tatuagem no nosso ser. Eu não quero me demorar muito, mas, e por favor, Wesley, mostre quando eu estou para terminar. Há uma pesquisa de um cientista japonês que ele pegou diferentes containers de água. Ele pôs, sei lá, uma meia dúzia de containers de água. E no primeiro container, ele dizia palavrões, xingamentos, palavras de ódio. No outro era palavra de amor, de carinho, de doçura. No outro era música. No final do dia, né, depois da experiência, ele viu que os jarros ou os containers que tinham recebido palavras de ódio e de maldição, os cristais de água eram todos deformados. O container, o jarro que recebeu palavras de amor, de carinho, os cristais eram harmoniosos, eram perfeitos, eram lindos. Você é feito de 70% de água. Portanto, toda a poluição psicológica, espiritual, emocional desse mundo afetam diretamente a nossa saúde física. E é por isso que a família, a igreja, precisa ser esse ancoradouro no mar revolto da vida. Aonde eu sei que eu vou ser aceito, respeitado, ajudado, respeitado na minha deficiência humana. Porque uma coisa, para você ser salvo, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você é um miserável pecador. Então, nós somos feitos farinhas do mesmo saco. Todos nós que estamos na igreja. Então, por que julgar alguém? Nós temos que ser um lugar do perdão. Eu quero dar algumas sugestões do que eu fiz para minha própria cura. E fazer o processo de cura pessoal exige investimento. E muitas vezes olhar no espelho e reconhecer, meu amigo, você realmente está por fora. Isso aqui está errado, você tem que mudar. Então, primeira coisa é tenha uma boa perspectiva da sua identidade em Cristo. Eu sou esse homem falho, pecador, mas eu sou profundamente e eternamente amado pelo meu Senhor. E perdoado, e a minha culpa foi removida. O dia que eu entendi isso, eu era filho do pastor, eu tinha feito decisões muitas vezes, mas foi quando eu finalmente fui liberto de todos os achaques, de todos os grilos do tribunal que havia dentro da minha consciência. Você é aquilo que você pensa. Então, cuidado com o que você alimenta a sua mente. Se você vive só comentando em rodas dos escarnecedores, é isso que vai produzir na sua mente e, consequentemente, projetado no seu corpo. Eu acho que o exercício é uma coisa extremamente importante. A ciência diz que isso ali o exercício nos liberta do estresse e ele libera os hormônios do prazer, os vários hormônios de prazer no seu próprio corpo, né? Coma saudável, durma o suficiente. E cada um de nós tem um amigo que dorme 4 horas por noite. Eu preciso 7 horas de sono, senão eu não consigo funcionar. Tenha um grupo de apoio. E isso é uma bênção que o JV oferece. Essa comunhão de irmãos, que a gente conhece uns aos outros. E nós nos amamos. Um grupo de apoio, isso é fundamental, aonde você pode ser quem você é, e amado e aceito. Desenvolva relações saudáveis, para que você seja uma pessoa saudável. Porque é o seguinte, a nossa mente governa o nosso corpo.
E aquilo que a nossa mente não é capaz de resolver, ela se traduz em doenças do nosso corpo. Um dos traços mais marcantes na vida moderna é a repressão das nossas emoções, especialmente nós homens, né? Temos medo de dizer, olha, estou com medo, estou sofrendo, estou triste, estou depressivo, né? Depressivo ainda é uma coisa, é um tabu nas igrejas. E a Bíblia tem homens de Deus como Elias, que ficou depressivo. Então, chorar é importante. Como chorar libera toxinas do nosso corpo. E confessar as nossas fraquezas para irmãos que podem orar por nós. Aliás, Tiago diz assim, confessai os vossos pecados. Outra tradução diz vossas fraquezas, para que sejam curados. Então, queridos, quando eu falo da igreja como comunidade do perdão, houve um grande cientista americano, psiquiatra americano, que disse o seguinte: se os doentes dos hospitais psiquiátricos soubessem que eles foram totalmente perdoados, 70% dos doentes sairiam do hospital no dia seguinte. O mundo precisa saber que há um bálsamo em Gileade. Então, o sofrimento físico não é outra coisa senão, as nossas doenças não são outra coisa senão um discurso da nossa alma. Aquilo, em geral, aquilo que não foi tratado lá na nossa alma, ele ganha expressão no nosso corpo. Mas a gente tem dificuldade de expressar fraqueza porque eu tenho que ser forte. Eu sou, afinal de contas, o líder da igreja. E como Paulo é diferente, não é? Paulo diz assim, eu cheguei entre vós com temor e tremor, com lágrimas. Ou então, a igreja, que vocês não me rechaçaram, apesar da minha doença, da minha enfermidade. Eu quero terminar dizendo o seguinte, a dor do nosso corpo, com frequência, é dor da alma. Os cientistas hoje sabem que muitas das nossas reclamações de dores físicas, dores musculares, são a nossa alma expressando do lado de fora, dizendo assim, eu preciso de ser curado, eu preciso de ser ajudado. E, em geral, as pessoas adoecem por não saber amar o suficiente. Há um médico brasileiro que escreveu um livro, Ame e Seja Curado. Muitas das nossas doenças advêm do fato de ódio, de inveja, de cobiça, de não aceitar quem eu realmente sou, a minha pequenez, a minha limitação. Então, o amor é a técnica mais eficaz que existe. E eu quero terminar, então, dando para você uma sugestão. Se você sentiu que Deus falou ao seu coração e você precisa de ajuda, busque ajuda. Eu hoje sou um firme crente na necessidade de mentores. Eu gostaria de voltar à minha juventude e ter um mentor. Alguém que eu pudesse abrir a minha alma. Busque ajuda, não fique sozinho. Nenhum de nós é capaz. Deus não nos fez para andar sozinho. Deus nos fez, nós somos animais sociais, nós carecemos uns dos outros. Jacó, o seu nome foi transformado em Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Então, meus amigos, Deus quer mudar o seu nome como o meu nome. De um fracassado, de um miserável pecador, em alguém no processo da salvação, da santificação, do aperfeiçoamento que a salvação traz para nós. Eu não sou mais chamado de um perdido, um sem esperança. Todas as minhas feridas, as minhas dores,
foram lançadas aos pés da cruz. E ele mudou o meu nome. Ele me deu um nome que só ele sabe. E só eu saberei. É um nome de glória, não de derrota. Naquele dia eu serei completamente curado. E é nessa esperança que a igreja prega a mensagem do triunfo final dos escolhidos, dos salvos. Naquele dia eu serei como ele é. E o verei como ele é. Pai, ajuda-nos a cada dia, apesar das dores, das perdas, das tribulações, virmos até ao lugar do bálsamo, aos pés da cruz, aonde flui a cura para nossas vidas. E que nós sejamos, ainda que feridos, sejamos curadores ou curandeiros dos outros que estão ao nosso redor, transmitindo palavra de esperança e de paz, e de perdão, e de aceitação. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maurão, você se preparou aí, pode tocar então e a gente vai. Vou cantar uma música que eu amo, gosto muito de cantar. Mandei até para o Walter aí, né? Paixão pelas Almas. Alguns anos atrás eu li o seguinte, Silas, a seguinte expressão: se tu te olhas como Deus te vê, se tu te olhas como Deus te vê, estás pronto a receber aquilo que Ele te dá, a saber, o teu Cristo. O indivíduo só consegue ver quem ele é sob a ótica divina quando o evangelho é pregado, porque a primeira